Oiê, vamos falar da UEL? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para a gente poder entender um pouquinho mais do que a redação da UEL quer de você na hora da redação, eu vou trazer para você aqui então a informação do que a gente teve de todos os gêneros textuais já cobrados de você dentro da redação da UEL desde 2004. Eu achei um pouquinho simbólico trazer que a gente tem desde 2004, lógico que tem vestibulares mais para trás, só que talvez eu não ia conseguir trazer um escopo tão bem do que a gente vai ter da prova de redação da UEL. A gente tem uma certa insistência de ter de texto dissertativo argumentativo, vocês vão perceber depois nas informações que eu vou trazer para vocês, mas isso é para trazer uma noção geral do que a UEL quer de você. Tem uma certa mudança nos últimos anos, então, os últimos 10 anos, tem-se uma preocupação um pouco maior de sim, você saber fazer texto dissertativo argumentativo, que é algo pedido também em outros vestibulares, mas também trazer a possibilidade de um outro texto que seja mais do âmbito narrativo, trazendo a possibilidade de pessoas que não estão focando apenas nesse tipo de gênero textual, mas também de pessoas que estão atentas ao que se ensina no ensino médio. Então, uma coisa muito interessante por parte do que a gente tem da UEL de se preocupar com essas pessoas que estão fazendo outros vestibulares, que se preparam com texto dissertativo argumentativo, mas não ignorar que existem também outras produções de textuais que podem também ser cobradas ao longo do que você tem da sua formação escolar. E depois, se você quiser ver o ano específico e todas as informações do que eu tô colocando dos gêneros textuais já pedidos pela UEL desde 2004, eu vou deixar um link aqui embaixo no vídeo, você pode escanear esse código QR para dar uma olhadinha nas informações dos anos, e depois eu vou fazer também uma outra publicação e um outro vídeo falando de quais foram os temas já cobrados também. Eu quero fazer desde 2004 para poder fazer esses 20 anos de UEL, mas eu também queria fazer dos outros anos anteriores. Mas, por enquanto, a gente fica com esses 20 anos já cobrados. Então vamos lá, a gente não vai ter a numeração exatamente do que a gente tem de 20 anos com 40 redações, ou até mesmo de 20 anos com 20 redações. A UEL tem ano que pede 3 gêneros textuais, tem ano que pede 2 gêneros textuais, teve ano até inclusive que foi pedido apenas um gênero textual. No que a gente tem do edital desse ano, que vai ser a UEL 2025, feita no ano de 2024, então a gente tem esse problema, porque eu peguei a UEL desde 2004, então a gente tem a UEL que na verdade foi feita no ano de 2003 até agora desse ano, então a gente tem essa complicação, que o ano da UEL é o ano que você entra na universidade, então a gente fala mais ou menos com uma ideia de que o ano da UEL é o ano que você está fazendo mais um. Então, por exemplo, no ano que vem, o pessoal vai fazer a UEL 2026, porque está no ano de 2025. No ano passado foi a UEL 2024, que era do ano de 2023. É uma coisa meio confusa. Isso mais ou menos acontece também com a Unicamp, a FUVEST. Eu sempre fico confuso. Eu não sei porque que as pessoas não colocam só o ano que você está fazendo, que é muito mais fácil. Então vamos lá. Eu vou começar então primeiro com o que mais aparece, que é, de fato, não tem nem novidade, que é o texto dissertativo argumentativo. Nós, inclusive, tivemos um dos anos, que foi o que a gente vai ter especificamente do ano de 2019, que se pediu uma proposta de intervenção para o texto dissertativo argumentativo. Então é pensar que geralmente o texto dissertativo argumentativo da UEL não pede a obrigatoriedade de uma proposta de intervenção, porque você vai mais ou menos escrever de 16 a 20 linhas, então não cabe tanto e também não é necessário, e às vezes tem alguns temas que você não precisa resolver, mas é muito comum você ter o texto dissertativo argumentativo. A gente tem anos que são pedidos, beleza, uma vez só, como é o caso de 2004, 5, 6, inclusive 2011, 17, 18, 19, 21, 22, 23 e 24, então é praticamente que a gente tem todo ano, ou a cada 5 anos a gente tem 4 vezes sendo pedido, mas teve anos que foram pedidos múltiplas vezes, como os anos de 2010, que foi pedido 2 vezes, então com 2 temas diferentes, 2009 e 2008 a mesma coisa 2 vezes, e 2007 e 2006 que foram pedidos 3 vezes com 3 temas diferentes. Haja dissertação para poder fazer. Um outro tipo de gênero textual muito comum sendo pedido é quando a gente fala de análise e interpretação. O que você vai ter é um exercício muito comum de ensino médio, que é colocar um texto e você fazer uma análise ou uma interpretação do que aparece na sua frente. Isso pode ser desde canção, pode ser charge,
tirinha ou um infográfico que foram pedidos no seu total 8 vezes. Não é tanto quanto a gente teve do dissertativo argumentativo, que foram pedidos 22 vezes, mas ainda assim é uma forma importante de você poder estudar, porque já foi pedido no ano de 2013, 2016, 2017, 19, 20 e 23, e inclusive pedido 2 vezes no ano de 2014. Assim como eu falei, a UEL também se preocupa com outras manifestações literárias e textuais, então o texto narrativo também é um texto preocupado com o que a gente tem da UEL. Nós temos nos anos de 2004, 5, 8, 9, 2010, 11 e 22, então a gente teve mais ou menos uma pausa entre 2012 e 2021 de não se pedir, então pode ser que possa cair, inclusive esse ano, você fazer um texto narrativo. Lógico que isso pode ser tanto um editorial, pode ser também uma carta ou apenas um texto de artigo de opinião, mas você também tem o texto opinativo. Então perceba que o texto dissertativo argumentativo, ele defende um ponto de vista de uma forma que você explica e justifica, mas o que a gente vai ter do texto opinativo, ele traz o que você tem como opinião. Perceba que não precisa ser de fato sua opinião do que você acredita na vida real, porque pode ser que às vezes você nem tenha tido contato com um tema, mas é uma possibilidade do que você tem de escrever também, que foi pedido nos anos de 2012, 13, 15, 16, 18 e 20. Mais ou menos como a gente tem de a cada 2 anos. De uma outra forma, um outro tipo de gênero textual muito importante, que eu acho que é interessante de você estudar, é o que temos de progressão textual, que pode ser ou que você complete o meio de um texto ou você faça a conclusão de um texto. Ele aparece assim como 5 vezes, diferente do narrativo que aparece 7, do opinativo que apareceu 6 vezes, mas ainda assim tem sua importância, porque no ano passado a gente teve esse texto sendo pedido. Então tivemos no ano de 2024, como eu falei, 2020, 19, 15 e 13. Mesmo que seja aquela coisa que eu falei do texto opinativo, teve especificamente o artigo de opinião que apareceu 2 vezes nos anos de 2004 e 2005. Então você meio que pode pensar que o artigo de opinião e o texto opinativo são mais ou menos a mesma ideia, que apareceu então num total de 8, na verdade, de 8 vezes, se você for colocar o texto opinativo com o texto de artigo de opinião, mas especificamente o gênero textual de artigo de opinião apareceram 2 vezes. A carta, que é uma coisa muito treinada por muitas pessoas, porque é pedido também em muitos vestibulares, até mesmo como carta argumentativa, apareceu apenas uma única vez na UEL. Então em 2011 a gente teve a sua única situação que seria pedido uma carta sendo escrita. E por fim, para talvez não pensar em realmente um gênero textual, mas uma possibilidade de texto, assim como eu falei também da progressão textual, teve também no ano de 2015 a transcrição de um texto para o discurso direto. Então o texto estava no discurso indireto e pedia-se para fazer a transposição para o texto direto. É uma possibilidade, talvez, de você poder treinar também, mas eu quero que você perceba que até agora, dos que a gente tem de gêneros textuais, existem mais probabilidades de aparecerem outros gêneros textuais, mas perceba que também isso foi pedido em 2015. Então a UEL pode sim dar uma inovada, mas nunca fugindo com algo que você nunca tenha tido contato de escrever na escola. Então eu quero que você perceba aqui que dos que mais aparecem são os textos que a gente tem de dissertação argumentativa, que a gente tem também o de opinativo, então colocando tanto o artigo de opinião quanto de você colocar a sua opinião em um gênero um pouco mais aberto do que o artigo de opinião e o dissertativo argumentativo, além também da progressão textual e da análise e interpretação do que a gente tem de textos. Perceba que também, inclusive, com o narrativo, a gente tem mais ou menos esses 5 gêneros textuais que vão cair com sua maior frequência. Então você não precisa ficar preocupado tanto com manifesto, você não precisa ficar preocupado também com crônica, com microconto. Lógico que isso eu não estou falando para você que você não prestaria atenção. Se fosse para eu apostar, eu acho que talvez o que a gente vai ter da UEL possa ser também uma renovada e trazer um gênero que possa, sim, ser um pouco mais diferente, como, por exemplo, talvez trazer um manifesto, talvez trazer alguma coisa que a Unicamp já poderia ter cobrado, mas nunca deixar de ficar preparado para o quê? Gêneros textuais que já foram cobrados. Porque, assim como eu falei para você, a média do que a gente vai ter de redação na sua nota da UEL é o do que a gente tem das 2 redações. Então, se você foi muito bem numa redação e você foi mais ou menos na outra redação, você faz uma média e isso te fica muito tranquilo para você poder conseguir passar. Então, não fique neurótico com o gênero textual. É uma coisa que, sim, você tem que prestar atenção, mas a melhor forma de poder estudar para isso é quando a gente vê quais que já caíram na UEL e qual que é a tendência. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui, então, o que a gente teve de quais foram os gêneros textuais
já pedidos dentro da UEL no que a gente teve desde a UEL 2004 até agora com a UEL 2024. E você, qual que você acha que vai ser o gênero textual pedido para a UEL desse ano? Escreve aqui nos comentários por gentileza. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!